Hoje a gente vai falar sobre BLW na alimentação dos nossos bebês. É uma forma que a gente encontrou de estar mais pertinho de vocês, de estar trazendo um conteúdo com qualidade, informativo, nesse momento que a gente está passando, né? Que se Deus quiser, daqui a pouco vai acabar. Olá, gente. Legal, oi, Beli, oi, gente. Enquanto isso, fala um pouquinho, Carol, de você. Onde você tá? Então, tô morando agora aqui em Lisboa, né? No meio do caos, no meio da pandemia, mas estamos indo. Daqui a pouco acaba já o estado de quarentena, né? A gente acha que agora no comecinho de maio vai acabar e a gente vai poder sair de casa e voltar à vida ao normal. Tá todo mundo nessa expectativa, né? Eu acho que Ninguém aqui pra aguenta mais gente, ficar em casa. eu acho que aqui pra gente vai demorar um pouquinho mais. É que vocês começaram bem depois, né? A gente já vai para 2 meses já. É, a gente tá com 1 mês e uma semana, mais ou menos. E vocês estão bem controlados, assim, eu vi que tá bem controlado. Sim. Meu pai Que tá a gente reclamando começou que eu não antes. falei dele. Só falei que da mamãe. Pai, te amo. Papai também tá assistindo. Ai, legal. Então vamos começar? Bora. Bora. Então tá, para quem não sabe, eu também sou nutricionista. A Carol, a gente se formou juntas, amiguitas de turma. Eu, Pri, meu marido, todo mundo do mesmo bonde, do Paulinha, mesmo Paulinha bonde, daqui é a pouco ótimo. pode até dar um oi aí pra gente, que também é nutricionista. E a gente hoje escolheu o tema BLW para falar com vocês. Carol, fala aí pra gente por que que você escolheu esse tema? Esse tema não, esse método para sua bebê, porque a Carol também é mamãe. Sim, sou mamãe da Felicity, ela tem 10 meses. Eu escolhi o BLW porque tem milhões de vantagens. Então, assim, eu visei primeiro a independência dela, respeitar a individualidade dela. Então, assim, ela pode escolher o que que ela quer comer, o que que ela gosta, o que que ela não gosta. Experiência sensorial. Então, ela primeiro toca, depois ela põe na boca, e quando ela bota na boca, a experiência não é só do sabor, né? É tudo, é textura, é o formato. Ela começa a aprender os limites da boca dela, né? Isso, assim que a gente introduz, no caso, isso me interessou muito, porque assim, é uma maneira muito boa dela se desenvolver de uma maneira independente, saber o que ela gosta, o que ela não gosta, e também a quantidade que ela precisa comer. Eu não sou muito a favor daquilo de você ficar empurrando a comida para a criança. Uma coisa é a nossa expectativa, outra coisa é a realidade, né? O estômago deles é desse tamanhinho. Mas a gente acha que eles têm que comer aquele pratão que nem a gente, né? Bem assim, né? Então, o BLW, o resumão do porquê eu escolhi foi meio que isso, tudo junto, né? Era isso que eu ia falar. Uma vez eu li até lendo sobre BLW, essa questão da gente achar que a criança tem que comer mais do que ela aguenta comer, de ficar forçando. Aí ele Exato. fala assim: se bota no lugar da criança e, por exemplo, coloca uma venda nos seus olhos e manda uma outra pessoa te jogar, colocar um monte de alimento na sua boca sem estar respeitando o seu tempo de mastigação, Um a monte de alimento que quantidade você que nunca você se viu na sente vida. confortável, sem saber o que você está colocando na boca. É bem complicado. Exato. Não é nem um pouco legal, né? A gente não gosta mais de um bebê que está acostumado a 6 meses de amamentação exclusiva e de repente começa a surgir coisas sólidas e que é isso, sabe? Uma coisa salgada, mesmo que seja doce, é diferente do leite materno, né? Então a gente tem que saber principalmente respeitar eles, né? Isso. Acho que esse é o ponto principal. Aí você tocou em dois assuntos que eu acho válido a gente falar. É, 6 meses amamentando. Então, a orientação que a gente tem é a introdução alimentar, ela começa com 6 meses. Antes disso, seria o leite materno da mãe, e, quando necessário, a Fórmula, fórmula. exatamente. Aí, para Nada a de gente leite de comentar. vaca, pelo amor de Deus. Oi? Mais Nada de nada, leite de nem vaca, pelo água. amor de Deus. É. E quando a Nem gente. chá, nem Aí, suco. nem chá, nem suco. A gente vai falar disso também. Aí a gente falou de. Aí a gente fala que começar daqui a 6 meses, aí também tem a história da criança estar em prontidão para começar
a introdução alimentar. Exatamente. Aí fala assim, Não é mágica, com né? 6 meses, eu vou começar com 6 meses, mas o meu bebê ainda não senta, meu bebê ainda não tem interesse. Eu espero mais de Não, 6 meses. tem os sinais de prontidões, de prontidão que devem ser respeitados. Não é 6 meses, tipo, ligou uma chavezinha e é a criança, né? Aprendi, do dia para noite, ó, hoje eu acordei, tenho 6 meses, já estou pronta para comer. Não é assim que funciona, né? Então, assim, os 4 sinais básicos. Primeiro de todos é, a criança tem que ter perdido aquele reflexo de protusão da língua, que é ficar fazendo assim com a língua. Se a criança tem todos os outros sinais, mas ainda faz isso, não adianta, porque você vai botar, vai oferecer o alimento, ela vai botar na boca, não vai experimentar nada. Então, o primeiro de todos é esse. O segundo, e talvez o mais importante, sentar sem apoio. Então, não adianta querer dar, mesmo que seja papinha, não interessa o método de introdução alimentar, não precisa ser BLW. Se a criança não senta sem apoio, é extremamente perigoso, porque ela ainda não tem coordenação motora para engolir aquele alimento de uma maneira segura para não engasgar. E se engana quem acha que com papinha ou com qualquer outra textura de alimento a criança não engasga, porque engasga sim. Inclusive, tem mais casos de engasgo com papinha do que com BLW, com alimentos inteiros. Então, o Exatamente por primeiro isso, né? Que a gente não respeita. Vai colocando, a criança tá com a tempo boca da cheia, não criança tá aguentando. e tá enfiando, né? Enfim. Então, o primeiro é a protusão, o segundo é sentar sem apoio, terceiro, mostrar interesse pelo alimento. Não adianta você oferecer para a criança se ela vê você comendo, não tem interesse. E o quarto é a criança já tá com aquele sinal de levar as coisas à boca. Porque se você bota um brinquedo na frente dela e ela ainda não leva à boca, ela não, com certeza vai olhar o alimento ali, vai ficar olhando, vai achar que é mais um brinquedo e não vai levar na boca, e não vai ter essa sensação. Então é basicamente isso. Mas o mais importante é sentar sem apoio, porque esse é o principal, é o sinal que a coluna já está preparada, você já está numa postura correta. Caso ela se engaje, ela consegue fazer aquele movimento de expelir o alimento. Se ela não conseguir ficar em pé, ela não consegue, não tem esse reflexo. Tá. Aí você falou uma outra coisa também, que a gente tem um outro pensamento, que foi papinha doce e salgada. Antigamente a gente começava com as papinhas doces, né? Das frutas, Uhum. e depois seguia para a salgada. A BLW ela já vem com uma outra ideia, né? Isso. A introdução Na alimentar hoje em verdade, dia, na verdade, a iniciação alimentar já começa com uma outra ideia de que de início você já pode começar tanto com a salgada com quanto todas as com a doce, refeições. com carnes, ovos, peixes, acredite Peixe, se quiser. E por favor, tudo. acreditem. Aí fala aí um Então, pouquinho mais pra gente sobre. na verdade, desde setembro de 2015, Aham. que já atualizaram isso e formalizaram que já pode ser oferecido ovo e peixe e outros e glúten a partir dos 6 meses, justamente para aproveitar a janela imunológica. Diversos estudos comprovam que se você apresentar alimentos alergênicos para a criança nesse período, a chance dela desenvolver alergia no futuro é muito menor. Já se você apresentar depois dos 9 meses ou depois de um ano, como era preconizado antigamente, né? A chance dela desenvolver é absurda, porque ela já passou pelo aquele período da janela imunológica, né? Que é o momento de testar e de oferecer para criar anticorpos, para criar diversas coisas. Enfim. Não vale a pena entrar muito cientificamente na questão, mas é nesse período que é o ideal oferecer tudo, absolutamente tudo. E tem várias linhas de pensamento, na verdade. Algumas pessoas preferem iniciar só com uma refeição durante a primeira semana, aí a partir da segunda semana introduz 2 refeições e vai assim sucessivamente no primeiro mês, até chegar a 4 refeições, 4 grandes refeições, né? Que seria café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Outras pessoas já começam com todas as refeições. O que é importante é a criança, de preferência, comer com a família é a mesma coisa que a família. Então, acaba mudando os hábitos da família inteira. Acaba todo mundo comendo mais saudável, né? E isso é muito legal também, né? Porque às vezes a pessoa tem um hábito terrível e por causa do bebezinho acaba melhorando os hábitos, né? É. E é legal dar separado também, não tem isso? Porque que aí você consegue identificar o que a criança está aceitando bem ou o que ela não está. Porque antigamente, eu falo assim, porque
A gente, eu acho que foi criado dessa forma, né? Era aquela papinha toda batida com um monte de frutas, Durante 3 frutas, dias, as depois mesmas legumes, depois coisas. feijão. E hoje a gente já tem essa orientação de fazer separado para conseguir identificar, de dar mais tempo, oferecer por 3 dias, para conseguir identificar se a criança gostou ou não, qual foi a aceitação dela. Exato. Também tem várias linhas a respeito disso. Algumas pessoas falam para você começar só com um alimento, outras dizem para você começar com 4 no bandejão, e outras dizem para você já começar normal, claro, separado. Eu até hoje apresento assim, ela tem 10 meses, eu coloco arroz, feijão, ou arroz, lentilha, o que seja, tudo separadinho. Mas eu apresento vários alimentos. Outras pessoas preferem apresentar um alimento de cada vez. Então, isso aí vai de cada um. O importante é apresentar os alimentos para a criança e ver qual vai ser a reação dela. Se ela não gostou de brócolis hoje, o que é muito difícil, que a maioria ama brócolis, não sei qual é a paixão dos bebês com brócolis, mas eles amam brócolis. Brócolis, couve-flor. Nossa, a primeira coisa que a Felice chamou foi a couve-flor. Ela estava na couve-flor. Então, assim, se ela não gostou hoje, não quer dizer que amanhã ela não vai gostar, ou daqui a uma semana. Então, não acha que também, porque o bebê fez careta, ou porque o bebê botou pra fora, não gostou. Não é isso. É uma coisa nova, aquilo que a gente falou das sensações. Ele nunca tinha provado aquilo antes na vida. Então, é normal fazer uma careta. Tipo a gente, quando chupa um limão. Eu amo limão, mas eu faço careta porque é involuntário, sabe? É um reflexo. É exatamente a mesma coisa que acontece com os bebês. Eles têm esses reflexos de botar um pouquinho pra fora, quando tá experimentando pela primeira vez, de cuspir ou de fazer careta. Oi, desculpa. Tem a textura também, cada hora uma textura diferente. Sim, opa, o que tá entrando aqui na minha boca? Isso. É tudo muito novo. É uma coisa salgada, daqui a pouco pega, outra é doce, azeda, né? É tudo muito diferente. A Polly tá falando que o brócolis, acho que é pela cor e é fácil de pegar, chama atenção. Sim. Mas ela gostou da couve-flor, que é aquela cor de nada. Então... Mas a couve-flor também é fácil de pegar. É o formato. É o formato. Facilita. Gente, participa. Também é uma coisa interessante pra gente falar. É verdade. E aí a gente pensa de que forma oferecer, né? Esses legumes, essas frutas. Não só a questão de corte, como a textura. Já deu limão? Ela tá perguntando se eu já dei limão. Já, e ela adorou, tá? É louca no limão que nem a mãe. Eu ainda não dei limão pra Maria Júlia. Eu já dei. Então, de cortes e texturas. Os cortes, no começo, quando a criança ainda não desenvolveu o movimento da pinça, que se dá por volta dos 9, 10 meses, não é exatamente nos 9 e 10 meses, cada criança tem seu tempo, mas é em média entre os 9 e 10 meses. Carol. A gente deve oferecer... Oi. Para quem não sabe, o que é o pinça? A forma de pegar. O movimento... Ai, minha unha tá horrorosa. O movimento da pinça é quando o neném já consegue pegar os alimentos assim, com o polegar e o indicador. No começo, o bebê não consegue. Então, a gente tem que cortar o alimento em forma de palitos mesmo, porque ele vai pegar com a mão inteira e vai levar a boca e vai conseguir comer somente aquele pedacinho que fica para fora. Porque no começo o bebê também não tem reflexo de abrir a mão assim para dentro da boca. Então é importante você dar os legumes, verdura, até as carnes dessa maneira para a criança conseguir morder a parte de fora e assim que ela vai começar a experimentar. Depois que desenvolver o movimento da pinça, você pode apresentar normalmente. Por isso agora, que em relação... Pode falar? Por isso que nesse início também tem que achar a textura adequada, né? Porque também se estiver muito durinho, ele vai ter dificuldade para mastigação. E se estiver muito mole, exatamente, na hora que ele pega, assim, que ele ainda não tá na pinça, vai esmagar tudo na mãozinha dele. Como é que a gente consegue achar? Exato. A textura ideal é quando você experimenta, quando você enfia o garfo e tá macio, e você leva a sua boca, quando você bota a língua no céu da boca e o alimento ele desfaz, é a textura perfeita para o bebê. Porque ele não tem dente, então é a textura da pressão da sua língua no céu da boca que tá boa para ele comer. Se ficar mais mole que isso, como você disse, vai desfazer na mão. E se ficar mais duro que isso, ele não vai conseguir comer e corre risco de engasgar. Então é muito importante a gente conseguir chegar nesse ponto.
Você falou que ele para não tem evitar. dente. Aí eu já ouvi algumas pessoas falando assim: como é que eu vou dar Tem. uma comida se a criança não tem dente? Ou não tem dente? Então, mas tem os dentes por baixo já estão todos formados, né? Uhum. É uma grande diferença entre um idoso que perdeu os dentes e um bebê que está ainda com o processo do dente exteriorizar. Os dentes já estão ali. A gengiva do bebê é muito dura, muito dura. Então é capaz de triturar aquilo ali. A gente não tem que se preocupar em relação a isso. Legal. Então, todas as carnes liberadas, peixes, ovos, Tudo, tudo, tudo. frutas. Peixe, obviamente, preferência filés, né? Filés. Também aquela questão em bastão, né? O frango grelhado, cozido, assado, como você preferir. Coxinha, né? Eu dou muito pra Feliz de coxinha. Ela ama coxinha. Ela pega a coxinha, Eu já vi traz, o vídeo dela comendo. ela ama. A carne é a mesma coisa. O ovo, eu costumo oferecer em forma de omelete ou ovo mexido no começo. Agora que ela já tem a pinça, eu já ofereci ovo cozido, porque ele, como ele escorrega, é um pouco mais difícil quando a criança pega assim com a mãozinha fechada, né? Arroz e feijão, que é a grande dúvida, assim, né? Arroz, feijão, Como não. oferecer? Cereais e leguminosas. Antes Uhum. de desenvolver a pinça, a gente oferece em formato de bolinho. Porque fica aquela coisa consistente, a criança consegue pegar da mesma maneira que pega os outros alimentos e come. Então, é simples de fazer. Você faz o feijão ou lentilha, o que for, normalmente, amassa e forma os bolinhos. Para ele ficar mais consistente, você pode misturar um pouquinho de aveia, ou pode e oferecer, ou então pode, além de misturar aveia, levar um pouquinho no forno para ele dar fazer tipo uma casquinha e ficar mais fácil da criança pegar sem quebrar, sem desmanchar na mão. E aí você pode colocar várias coisas ali, pode botar couve picadinha, porque as folhas não são recomendadas para os bebês nesse comecinho, né? Assim, inteiras. Então a gente pode picar muito bem picadinha e misturar no feijão. Pode misturar o arroz com feijão, quinoa, pode fazer a quinoa mais empapadinha e fazer o bolinho, o arroz da mesma maneira. Então tem milhões de misturas que você pode fazer. A carne também pode fazer almôndega, pode fazer hamburguinhos. Lembrando que é, obviamente, só a carne com temperos, né? O sal, ele não é recomendado durante o primeiro ano de vida. Tem gente que oferece, assim, eu não recomendo. Mas temperos, em geral, são liberados. Felicity, desde os 6 meses, come pimenta, tomilho, tudo que você possa Cebola, já imaginar. tem gente falando que não Ama dá. leite de cebola, alho. Ela gosta de alho, de pedaço de alho. Limão, para temperar o peixe. Então, é tudo liberado. Ervas são liberadas para tempero, né? São liberadas pimenta e tudo isso. O sal é que é bom evitar. Assim como açúcar. Açúcar, antes dos 2 anos, nem pensar, né? Então, bem falado. É um ganchinho atrás de outro. Obrigada, Carol. A gente vai falar uma coisa e vai lembrando de outra. Quando você fala do açúcar, as pessoas às vezes não têm essa noção, mas aí eu ligo logo ao suquinho de laranja, lima, ao suquinho, que Então, muitas das gente, vezes as mães introduzem até antes dos 6 meses, e eu falo até questão de água também, que vem, que já acha que a criança precisa de estar bebendo água, tem essa necessidade. Por favor, então, fala um pouquinho. a água depende, na verdade. O ideal é que o bebê só beba qualquer coisa sem ser o leite materno após os 6 meses. Porém, se o bebê ele é alimentado por fórmula, somente fórmula, pode ser necessário que você ofereça durante o dia um pouco de água para o seu filho. Pode ser, não é regra. Porém, se o bebê ele é alimentado somente com leite materno ou alimentação mista, leite materno com a fórmula, não tem necessidade nenhuma de você oferecer água, açúcar, chá, qualquer outra coisa, porque o leite materno ele supre todas as necessidades, não só de nutrientes, como também de água. O nosso organismo ele é muito sábio, então quando o nosso bebezinho bota a boca ali, é incrível. Se ele tiver resfriado, vão ser produzidos aqueles anticorpos necessários para combater aquele resfriado. Se ele estiver desidratado, vai ser produzido um leite mais rico em água. Se ele tiver com muita fome, vai ser produzido um leite mais rico em gordura para saciar, ou mais rico em proteína. E o corpo é muito sábio, ele sabe exatamente o que ele vai oferecer. Em relação a sumos e chás, sucos e chás, que aqui em Portugal é sumo. Antigamente,
era muito comum, né? Ai, tá com cólica, dá um chá. Ai, vou dar um suquinho de laranja lima, não faz mal, é vitamina C e tal. Não é recomendado oferecer sucos antes do primeiro ano de vida. Chás antes do primeiro ano, 2 anos, eu prefiro 2 anos, mas assim, antes do primeiro ano. Porque o organismo do bebê não está preparado para processar as toxinas. Para a gente não é tóxico, mas para o bebê, ele ainda não está preparado para aquilo. E os sucos são muito concentrados. Você não faz suco de uma laranja. Você faz suco, você espreme ali várias laranjas e a quantidade de açúcar que tem ali é absurda. Você não precisa acrescentar açúcar. As frutas são ricas em frutose, que é um tipo de açúcar. Então, assim, você está achando que está dando um suquinho inofensivo, um chazinho, que é natural, não faz mal, mas você está, sim, fazendo mal para o seu bebê, levando o índice de insulina, talvez intoxicando o fígado dele, fazendo o rim trabalhar mais, sobrecarregando sem necessidade. Então, a gente evita o máximo que puder, não tem necessidade. Oferece depois de 6 meses a fruta, é muito mais saudável, tem mais fibras, ele vai ter aquela brincadeira, aquela coisa de conhecer as texturas, vai se divertir, vai se sujar todo, que é a melhor parte. E é muito mais saudável para o seu filho. Tá. Vamos fazer uma observaçãozinha aqui. A Sim. Paixão de Versão perguntou: e idoso que tem dente? Que tem dente, tá liberado? O que a gente dá de orientação para esse idoso que tem dente? Procurar uma nutricionista, né? Para ver o que tá liberado e o que não tá para ele. Com certeza. Aí você Fruta tá falou. liberada. Oi? Fruta tá liberada. Tá liberado. Água. Água, suco, de uma laranja, não são 10 ali. De preferência, botaria Sem um pouquinho de açúcar. bagaço. Sem açúcar. Sim, sem Adoçante açúcar. e demais. Algo, Ai, adoçante pra criança, gente, pelo amor de Deus. Ai, eu não posso dar açúcar, vou botar adoçante no suco. Não, pelo amor de Deus, antes dos 12 anos. Não, não. Essa eu Depois não tinha é bom escutado. evitar, mas assim, antes dos 12, nunca na vida. Tá. A gente falou sobre as frutas na hora de oferecer. Aí agora a gente falou da laranja. Eu lembrei que a laranja tem sementes. E qual a Boa. preocupação e quais os cuidados que a gente pode ter para poder eliminar essas sementes, porque a gente sabe que foge, né? Às vezes a gente Sim, mesmo sim. foge uma semente ou outra. O que a gente pode fazer para minimizar? Churrasco, feijoada. Churrasco, feijoada, não. Então, as sementes que são escorregadias, redondas, devem ser retiradas dos alimentos. Por exemplo, da laranja, ameixa, manga. Agora, aquelas sementes que são envoltas com a polpa da fruta, tipo goiaba, pepino, não é necessário retirar. Você pode oferecer para a criança sem problema nenhum tomate, porque é muito pequenininho, aquilo ali não é capaz de entupir a traqueia do bebê, causando sufocamento, né, engasgo e tal. Uma boa técnica para você identificar, no caso da laranja, da melancia, é você colocar contra a luz, né? Você corta a laranja em gominhos, como se fosse tangerina, né? Que a gente, não sei, cocã, mexerica, em cada lugar chamando com um nome. Então, como se fosse Mexerica. tangerina, é. E você corta ela bem nos gominhos e coloca contra a luz. E ali você vai conseguir identificar se tem ou não caroço. Mas hoje em dia já vendem bastante. Já tem, né, algumas laranjas que não tem caroço, mas é sempre bom dar uma checadinha, né? Não custa nada. Sempre. O mais importante é a gente estar respeitando, né? Respeitando a criança mesmo, tá num ambiente saudável, tá com a família, igual você falou, de fazer as refeições, criar esse hábito de estar todo mundo na mesa, um ambiente com respeito. Aí do respeito vem tudo Exato. isso que a gente falou, de respeitar a quantidade que a criança quer comer, não oferecer mais do que ela tá querendo naquele momento, de respeitar a fome dela, né, o desejo dela. Aí vem uma questão que eu sempre vejo em quem faz BLW ou quem escreve, fala, enfim. Mas eu não posso nunca dar pro meu filho na boca, ele tem sempre que comer sozinho, sempre que se virar, e a gente sabe que não é bem assim, né? O BLW, como é o respeito, ele permite de, poxa, hoje ele tá dengozinho, ele quer que eu dê a comidinha na boca, então eu vou lá, não tem problema nenhum, a gente não tá saindo do método por causa de um dia ou outro.
E a questão de purê também. Exatamente. Ah, o BLW não permite purê porque a criança tem que comer, então tem que comer sozinha e o purê vai, não tem como. Mas aí tem De outras maneira formas nenhuma. ou o pai mesmo pode dar o purê para a criança, e também tem como é que eu posso dizer? Alguns recursos, né? Tem Acessórios, aquela digamos assim. colher que ela gruda o purezinho. Exato. Então, eu tenho até um vídeo da Felicity bem pequenininha, comendo com a colherzinha. O que que Ó, eu fiz? Eu tava no shopping e eu comprei um purezinho desses industrializados, mas que não tinha conservante, não tinha nada, era só mesmo a fruta. Aí eu falei, vamos ver se ela aceita, né? E aí eu peguei uma colher normal e enfiei ali e mostrei pra ela. Dei assim na mãozinha dela e falei, olha, essa aqui vai na sua boquinha. E aí, por acaso, eu fui filmar, né? E ela aprendeu, ela fez sozinha, pegou. Claro, eu enchia, eu entregava na mãozinha dela e ela levava a boca. isso E com eu acho quanto que isso é super tempo? importante. Ela tinha 7 meses. Foi Ó, assim, logo no início, logo no sabe? início. É. E acho que é importante. Teve um dia também que ela não queria sentar no cadeirão. Ela queria comer, ela estava com fome. Eu estava oferecendo uma ameixa, mas ela não queria ficar no cadeirão, ela queria ficar no meu colo. Eu vou forçar a criança a ficar no cadeirão? Ah, não, tem que ser no cadeirão, tem que comer sozinha. Não, eu peguei a ameixa, assim, segurei na minha mão, ela veio com a boca, comeu, mas assim, eu respeitei o tempo dela, o que ela quis naquele momento, e isso é importante, Sim. né? Como você falou, a base é o respeito. Acho que é mais importante que qualquer coisa é respeitar a vontade dos pequenos naquele momento. É, a alimentação tem que estar ligada ao prazer, né? Não pode estar ligada a um outro sentimento que não seja esse de tranquilidade, amor, prazer, respeito. Tá? E aí entra também o lance das chantagens. Olha, se você não comer tudo, eu vou ficar chateada. Olha, se não comer tudinho, não vai brincar. Gente, não, sabe? Ou então, parabéns, você comeu tudo aqui em casa. Eu brigo o tempo todo com a minha mãe por isso. Que ela sempre fala, agora não, agora ela já tá mais disciplinada. Mas no começo é normal, né? A gente foi educado assim, né? Então, muito bem, comeu tudinho. Não tem que parabenizar por ela ter comido tudo. Tem que parabenizar por ela ter comido, por ela ter gostado do alimento, por ela ter experimentado. A criança não pode ligar o elogio ao fato dela comer tudo, porque senão no futuro isso pode causar um distúrbio na criança, né? Ela achar, mesmo sem estar com fome, mesmo estando saciada, porque senão fulano vai ficar chateado comigo, minha mãe vai ficar triste, vai me botar de castigo. E aí vários distúrbios podem surgir, né? É, De eu digo assim, por experiência, né? Mesmo sabendo de tudo isso, eu até conversei com você antes, mesmo sabendo sobre essa questão de bater palmas e tudo mais, quando é bebezinho, a gente vai, não sei, e tudo mais, a criança começa a crescer, começa a ter mais vontades próprias. E na creche, uma tia nem sabe disso, ela não tem esse conhecimento, ela chegou para mim, ela comeu tudo, porque eu falei que ela ia pro parquinho, porque ela ia. Que a bom! chantagem. Olha lá o Chamei a Paulo falando, se nutricionista não da comeu creche. tudo, não tem bita. Olha só Não o tem pai falando. pizza. Tinha que ser o pai, né? Ele fala isso, aí eu não falo isso. Não, e pior que assim, funciona. O problema é que funciona. Não, aí eu Mas é chamei a chantagem. Pois é. Não, aí eu chamei a nutricionista da creche e falei pra ela, eu falei, olha, eu queria que fosse usado outras formas, que conversasse que era importante, que ela precisa se alimentar, que é gostoso, e que buscasse outros caminhos, que não ficasse falando que ela ia pro parquinho, que ela ia descer com os amigos, que ela ia ler a historinha, ou ver não sei o quê. Aí a nutricionista, nossa, não sabia, eu vou. Na hora eu nem falei nada com Imagina, a você se coloca auxiliar. no lugar da criança, você ser obrigada a fazer alguma coisa, porque se você não fizer aquilo, você não tem o que você. Uma Não coisa vai que você poder quer fazer o que você muito gosta também. depois. É muito ruim, né? É. Então a Aí eu gente até tem que sempre se conversei colocar com no ela. lugar da criança. Não é porque eles são pequenos que eles não pensam, né? Sim, sim. Obrigada, Polly. Vai lá dar o papá nas Ai, crianças. obrigada. Que bom. Você gostou. Tchau, tchau. Mas o resto fiquem, gente. Pode colocar aqui dúvidas. A É Carolzinha que tá aqui em esperando. Portugal já são. Que horas? Sei lá, já são 8 horas, eu acho. Não, 7h40. Então, assim, algumas mães já estão Hora do dando o jantar. papá. É.
Aqui tá na hora do lanchinho, porque são 3h38. Fruta. Frutinha, de preferência. Aí eu conversei com a nutricionista da creche e ela ficou de observar, não sei. Aí a gente teve a quarentena, então agora a mamãe tá tentando aqui se resolver com a comida. Em casa é bem mais difícil. Tentando. Pois é, a gente vai ter, na live de sexta-feira, a gente vai falar, focar um pouco mais nessa parte de recusa e tudo mais, ainda mais esse período que a gente está em casa e realmente a gente encontra essa Legal. dificuldade. O pessoal, as Sim. crianças que estão na creche comem super bem, chegam em casa, papai e mamãe apanham. E é a coisa mais normal do mundo, né? É, Infelizmente. é, é. Mas A enfim, minha, vamos por lá. enquanto, come bem aqui em casa, né? Não sei quando for pra creche como é que vai ser. Vamos ver. Até porque os hábitos vão ser diferentes. Na creche não tem BLW, né? Vamos ver Mas como é que aí ela se vai se ela adaptar. já começou com BLW, ela não vai aceitar outro método. É porque aqui em Difícil. Portugal eles têm o hábito de oferecer sopa. E algumas creches não dão o prato principal antes do bebê acabar a sopa totalmente. É uma coisa que eu acho errado, mas assim, é um conflito eterno entre pais e educadores e da creche, porque é meio que uma regra de todas as creches daqui, sabe? E aí é uma coisa que eu acho que eu vou conflitar bastante. Mas vamos esperar acontecer para ver como é que vai ser. Eu lembro que quando eu comecei com BLW, eu tinha tido essa dúvida também. Ah, como é que vai ser na creche? As X, elas vão saber dar essa continuidade. Porque, na verdade, o BLW, eu acho que além do respeito que você tem que ter com a criança, a mãe tem que estar muito segura. Se a mãe não está Sim, segura de esse é que o ela ponto principal. confia no filho dela, é melhor você não fazer esse método. Porque você vai ficar Essa desesperada e aí a criança fica desesperada aí passa e para a aí dá criança. tudo errado. Exatamente. Então você tem que estar segura, se cagando de medo, mas lá dentro, segurando, sem passar nada, tranquila, linda e Nossa, eu no bela. começo, quando ela tinha os reflexos e tal, eu olhava assim, eu ficava assim, né? E por dentro, ai meu Deus, ai meu Deus. Pedindo a Mas Deus tipo, para que fingindo nada plena, fingindo aconteça. que nada estava acontecendo. Isso. Mas confiando que o seu filho é capaz de resolver aquela comida que ele colocou na E boquinha são, dele, né? que tá na quantidade. E são, pois é. Aí eu fiquei também com essa questão de ir quando for para creche, apesar que a Maju foi para creche com 1 ano e 3, 4 meses. Aí eu cheguei e perguntei na creche, eles falaram que não fazia esse método. Mas algumas coisas eu tinha lido assim, que a criança, ela, como ela já está acostumada a meio que se virar sozinha, ela não aceita Muito muito mais bem o fácil. outro método. Ela pede aquela autonomia. Então acaba que as pessoas que vão lidar com as refeições fica meio que sem opção. Acaba tendo que deixar a criança comer mesmo. A vovó fica com muito medo. Ficava, gente. É a minha mãe que tá falando. A minha mãe É, ficava com aqui medo. também Imagino ficava. que a sua também. Meu pai não chegava nem perto quando ela estava comendo. Agora, pronto, melhorou. Não, e eu apanhei quando meu marido entrou de férias. Porque ele sentava para comer com a gente, ele ficava assim. Aí ele me deixava desesperada. Aí eu falei assim, gente, eu tive que. Infelizmente, eu dei uma regredida nesse momento, porque eu vi que eu já não estava mais segura, porque ele me deixava muito nervosa. E eu nervosa, eu passava nervoso para ela. Tipo, E aí estava tudo pronto. desestabilizado. Eu falei, não, É vai isso que ter não que. pode acontecer. Não, Aqui no começo também, era eu e ela só. Ninguém perto, porque não dava. Agora não, agora o pai é que dá, na maior parte das vezes, é o pai que tá junto, ainda mais agora que a gente tá em casa, todo mundo, né? Uhum. Mas às vezes ainda fica, ai meu Deus, bota pra fora. É, Mas flui. mas confia, ele é capaz. E você só É, tem que estar perto para auxiliar mesmo. Se precisar de uma ajuda, realmente. Não pode. Ah, confio, vou lavar, botar roupa na máquina. não, isso é uma Não coisa é isso muito que a gente está importante. falando. Não é isso que a gente está Isso é uma falando. coisa muito importante. Nunca É, deixe a criança sozinha. nunca. Porque é muito raro ter um engasgue mesmo. Mas, caso aconteça, você tem que estar ali preparado e saber como agir o mais rápido possível. Porque é gravíssimo. Exatamente. Aí tem uma diferença entre o engasgo mesmo, que é o que realmente é de desesperar, e tem a diferença do reflexo. Qual que é a Isso, reflexo diferença de de piar. fato, assim, dos dois? O reflexo, na verdade, a criança tem desde sempre.
Por quê? O reflexo é para proteger o engasgo, na verdade. Então, quando os alimentos eles chegam nas bordas da boca da criança, assim, na lateral e no meio da língua, a criança já, no começo, né, assim que ela começa a introdução, ela já começa a expelir para se proteger, para evitar o engasgo. Conforme ela vai amadurecendo, ela vai reparando que outros pontos, que tipo, o alimento pode ir mais fundo que aquilo, né? E o reflexo se dá mais posteriormente. Então, assim, nós, nos adultos, o reflexo é mais lá atrás, né? Que a gente brinca que é na linguetinha, né? No bebezinho, não. No bebezinho, o reflexo é bem no meio da língua mesmo. Então, é muito comum o bebê botou o alimentinho na boca e já fica. Isso não quer dizer que ela não gostou, não quer dizer que ela está engasgada. É normal tossir, é normal o bebê dar uma choradinha, porque é uma sensação nova, ele não sabe o que está acontecendo, então ele pode chorar. Mas a grande diferença é, o bebê continua respirando. O bebê, ele expele o alimento. Você vê o alimento saindo. Ficar nervosa. Até super, mas faz cara de plena. Até a gente conseguir identificar o que está acontecendo de verdade, se é um engasgo ou se é o reflexo. Então, assim, geralmente o reflexo ele se dá por essa ânsia. Alguns bebês chegam até a vomitar, dependendo. Ela tem esse reflexo, mas você repara que ela continua agindo como se nada tivesse acontecendo. Ela tá colocando o alimento para fora, mas ela tá brincando com a mãozinha aqui, ou então tá olhando para cima e continua a vida. Participação especial. Linda da vovó. E já lá no engasgo, não, né? No engasgo, ela para de respirar, começa a ficar vermelha, faz cara de desespero. Você repara que a criança está desesperada. E aí é importante você saber fazer a manobra, né? De desengasgo. E a gente pode até deixar o link depois de um videozinho do YouTube, que eu acho que é bem instrutivo para as pessoas aprenderem a fazer essa manobra, que acho que, independente do método de introdução alimentar, seja por papinha ou seja por BLW, é importante todos os cuidadores saberem como agir no caso de um engasgo, que pode acontecer até com leite materno. Então é muito importante isso saber. Até mais com leite, às vezes, do que com o próprio alimento. Exato. Né? Tem mais casos com leite do que com a refeição. Isso é uma coisa que me preocupou muito quando eu comecei o BLW, porque eu lia sobre a manobra, mas você não tem uma pessoa te ensinando, assim, para te dar uma confiança. Você vai na sua leitura, no que você está buscando. Ainda tem muita resistência em parte dos pediatras, por falta de conhecimento mesmo, né? E também é mais fácil para eles e mais cômodo eles orientarem uma coisa que eles já estão acostumados, estão dentro da zona de conforto deles. Então, para que alguns pensam assim, né? Para que eu vou sair da minha zona de conforto se eu posso continuar aqui, né? Mas eu já tenho. Para que a mudança, né? Sempre deu certo assim, para que a mudança? É aquela história, eu fiz isso a vida inteira, não morri, e vou mudar por quê agora? Tá ouvindo, pai? Eu fiz isso a vida inteira e não morri. Clássicas frases de pais. Mas quando você era bebezinha, a gente fazia assim, assado, e dava certo, tá vivo. Então, mas se eu posso fazer melhor pela minha filha, por que não, né? Não dessa maneira x-errada. Na época era o melhor. Agora, hoje em dia, tem outras coisas melhores. E assim vai. A ciência está sempre, né, se desenvolvendo e buscando melhorias. Eu fui num pediatra grávida para conhecer, tinha sido indicação, já era um senhorzinho. Foi legal a primeira consulta com ele antes dela nascer e tudo. Depois que ela nasceu, ele já começou a oferecer água, mandou oferecer água. Eu falei, mas eu não vou dar água. Aí ele, mamãe, você tá dando água? Eu, não tô dando água. E não aí a minha sogra falava, não, tem que dar água. Aí eu falei, não vou dar água. Aí perguntava pro meu marido, mas vem cá, o pediatra falou o quê? Que é pra dar água, mas ela falou que não vai dar água. Pediatra não estuda nutrição. Pediatra estuda... Aí foi, gente, não. Aí começou, aí queria dar forma, aí eu falei, não, preciso trocar de pediatra. Aí foi quando eu troquei de pediatra e primeira coisa que ela falou, gente, meu óculos tá
quarentena, né? Aí ela falou, não, não vai dar água, vamos segurar com leite materno, se precisar de entrar com fórmula, a gente entra. Mas assim, ela seguia toda essa linha de pensamento que eu seguia naquele período. É o que você buscava, é isso. A gente tem que se falar, não adianta a mãe idealizar falar. uma coisa e chega no profissional e não tem o apoio, sabe? Isso é muito ruim. Você tem que buscar um profissional que te apoie nas suas decisões. Aqui em Portugal, são os médicos da família. Então, são, assim, clínicos gerais que atendem as crianças, os adultos, enfim. E se houver necessidade, encaminham para um especialista. Então, os médicos atendem a família inteira. A mesma médica que me atende a Felicity. E eu, desde o começo, falei do BLW, ela super apoiou e tal, e nunca tive problemas. E dá certo? Deve dar, né? Dá, super certo. Né? Que aí já conhece os hábitos alimentares, enfim. Sim. Aí quando precisa, assim, minha gravidez inteira foi acompanhada por ela, não foi por um ginecologista, nada, foi por ela. Se tiver algum problema, você é encaminhada para especialista, mas normalmente é aquele clínico geral que te acompanha. Ah, isso que eu ia perguntar. Ele é clínico, ele não é. A especialidade dele é clínico. Não chega a ser uma enfermeira, não. Não. Tem o enfermeiro e o médico. Todas as consultas você passa, tanto por um quanto por outro. Entendi. Primeiro você passa na enfermagem, que faz o pré-atendimento e tal. Quando eu estava grávida, por exemplo, a enfermeira que pesava, auscultava o coração da Felicity, fazia essas coisas básicas, assim, sabe? Medir a pressão. E aí depois eu ia para médico para fazer as outras coisas. Pegar receita, enfim. E a mesma coisa agora, só que agora com a Felicity, as duas atendem juntas. A enfermeira e a médica na mesma sala. Aí, enquanto a enfermeira está fazendo uma coisa, a médica está fazendo outra e funciona assim, casadinho. Funciona muito bem. Eu acho muito legal. Legal, uma nova adaptação, né? É outro mundo, né? Totalmente diferente. Né? Legal. Você falou de receita? Não tem nada a ver com BLW, mas assim, aqui, por exemplo, a gente só faz 3 ultras. No Brasil, a gente faz quase toda consulta, né? Quase faz uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e outra no final da gravidez. São só 3. Mas eu acho que aqui era assim quando nossas mães ficaram grávidas. Que a minha mãe fala que ela não fazia toda essa quantidade de ultra que a gente faz. Vou te falar que pelo menos aqui a gente mata mais saudade. Vendo toda hora. É verdade. Ai, legal. Não, aí você falou de receita. Eu lembrei que a gente não tocou nesse assunto no BLW. Você tinha falado antes da gente conversando, né? Tinha falado sobre fazer algumas receitas para crianças, tipo hambúrguer caseiro. Isso. O ideal é apresentar o alimento mais natural possível para ela conhecer o alimento, saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Mas algumas coisas no início é impossível. Por exemplo, uma carne moída. A criança não consegue pegar. Então, a gente dá em formato de hambúrguer, em formato de almôndega. O arroz e o feijão dá em formato dos bolinhos, né? Agora, o restante é in natura mesmo. Você só vai variar o modo de cocção, o tempero. Se quiser apresentar sem tempero, no começo eu dava sem tempero nenhum, para ela saber o sabor original. Era isso que eu ia falar. No início também eu dava sem tempero nenhum, só cozinhava na água mesmo, sem sal. Água e sal não, água. Sem sal. Só a água mesmo. Exatamente para isso, para ela conhecer ele sem nenhuma interação de outro condimento. Exatamente. E aí depois, aos pouquinhos, você vai oferecendo aquele alimento, mudando os temperos, tanto para ver o que ela gosta, o que ela não gosta, quanto também para não enjoar, né? Porque se a gente enjoa, imagina eles, né? Uhum. E carne, tem alguma carne que você indica? Desde que esteja bem macia, sem nervos, né? Se tiver nervo, moe e faz hambúrguer. Se tiver bem maciazinha, pode qualquer carne. Não tem nenhum... Até aqui eles têm... Eu não sei como é que é aí no Brasil o nome, borrego. Não sei o que é borrego aí no Brasil. Então, aqui eles têm o hábito de comer borrego, que é uma carne muito forte. Ah, legal, legal. E embutidos não, né? Tudo saudável, né? Nada de embutidos, enlatados. É bom sempre em relação aos legumes.
Em relação aos legumes, muita gente pergunta a respeito de comprar os legumes congelados. Não tem problema nenhum, pode comprar o legume congelado, mas lembrando sempre de ler o rótulo, para ver se ali realmente tem só os legumes, ou se tem legume com conservante, com corante, com... Leia rótulos, sempre. Coelho. Ai, não, coelho não. Nem eu dei pra Felices coelho ainda. Mas é que eles comem coelho. Pato, pode dar, se quiser, olha, fiquem à vontade. Não tem nenhuma restrição, desde que não seja processado, industrializado, pode dar à vontade. E Legal. a carne tem que estar macia, claro. Né? Tá. E a gente faz aqueles cortes, igual você falou, mais pro compridinho. Compridinho no sentido diagonal das fibras, né? Para não correr o risco. Enquanto ele não fez a pinça. Aí depois que faz a pinça, pode ser em quadradinho. Pode ser em quadradinhos, exatamente. E o quadradinho vai até quando começa a colher e tudo mais. Isso. Normalmente a introdução dos talheres se dá a partir do 10º mês, mas não tem uma regra específica. Eu agora já estou apresentando para a Felicity o garfinho, a faquinha. Não ensinei como é que corta, mas assim, eu boto sempre perto para ela ver. E o garfinho eu espeto as coisas e para ela ver como é que usa, né? Claro que ela não vai espetar ainda e botar na própria boca, mas eu espeto, dando a mãozinha dela, ela leva a boca às vezes não, às vezes só quer brincar, só quer fazer bagunça, tacar no chão, Paulo adora. Mas é normal, ele limpa. Estão descobrindo. Limpa, reclama, mas limpa, né, amor? Então tá bom. Isso aí, Paulo, isso aí. Não, aí a gente também, você falou agora, a gente começou a falar dos talheres, eu lembrei que eu lia muita coisa das pessoas falando assim, como é que eu vou dar BLW e tal, a criança come com a mão, ela vai demorar a aprender a comer com os talheres, eu vou estar incentivando ela a estar comendo sempre com a mão, e o método é outra coisa, né? É o contrário disso, porque como você está dando autonomia e ela está observando, porque ela está comendo na mesa, né? A princípio a orientação é essa, está comendo na mesa com os pais, só observando. Quando você menos espera, a criança está pedindo para comer com talher e está indo super bem. E ela comendo por conta própria, ela desenvolve a coordenação motora muito mais rápido do que uma criança que é o tempo todo ali. A criança está ali, parada, e o pai está enfiando a colher na boca. Ou a mãe, ou o cuidador, quem seja. Então ela está ali, parada. Ela nunca vai, não é que nunca vai desenvolver, mas vai demorar muito mais para desenvolver esse movimento do que uma criança que está sendo o tempo todo estimulada e já conhece o movimento. Ela já leva o alimento na boca. Ela só não leva com um acessório. Mas aí, para aprender a usar o acessório, é um pulo. Questão claro que é tudo no tempo deles, mas é muito mais rápido e muito mais fácil para a criança também. Obrigada, que bom que vocês gostaram. A gente deixou de falar de alguma coisa, Carol? Eu fiz um resuminho aqui, mas eu acho que a gente tocou em todos os assuntos. Eu acho que sim também. Meninas, mães, pais, avós, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Sabe uma coisa que é legal que eu dava muito para a Maju? Hoje ela aceita muito mais ou menos, que é o danoninho de inhame. Muito legal. A gente podia deixar a receita para eles, né? Para eles fazerem. Danoninho de inhame é muito mais saudável. Aliás, tá na lista de alimentos proibidos, gente. Danoninho. Se vocês lerem o rótulo, o próprio fabricante diz, antes dos 4 anos não é indicado. Então, vou dar um danoninho, porque é inocente, é um petisco. Depois da refeição é a pior coisa, porque tá ali competindo com ferro, ali é rico em cálcio. Então, não façam isso. Outra coisa também, agora você falou do danoninho depois da refeição, eu lembrei da questão da mama. Muita gente acha que compete, né, o alimento, que não deve dar a mama depois do almoço, do jantar, que seja. Não compete, são alimentos diferentes. A lactoferrina está disponível de uma maneira diferente no leite materno do que no outro tipo de leite ou alimentos derivados de leite de vaca, leite de ovelha. E não compete quando está no peito, né? O materno. Isso, leite materno. É isso que eu estou informando. Então, assim, qualquer pessoa, se o bebê
tá ali no cadeirão, com a comida na frente. Se ele pede o peito, não nega o peito, dá o peito pro bebê. Se ele quiser voltar depois, ótimo. Se ele não quiser voltar, até o primeiro ano de vida, a amamentação, o leite materno, ou no caso a fórmula, quem não conseguir estender até o primeiro ano de vida, vai ser a fonte principal de nutrientes do bebê. Então você não precisa se preocupar com quantidade, com qualidade sempre, mas assim, com quantidade do alimento que a criança está ingerindo, porque ela tem o peito ou a fórmula para suprir aquela necessidade. Então pode ficar bem tranquila, deixa ela explorar naquele tempo. O período de exploração geralmente dura 3 meses, então dos 6 aos 9 meses é muito comum um bebê só pegar o alimento, alguns nem na boca levam durante esses 3 primeiros meses, só pegam, amassam, jogam no chão, explora, né? normal, é normal, não precisa se preocupar. Nossa, mas já tem 3 meses que ela tá, que eu tô oferecendo, ela nem experimenta. Não tem problema, é assim mesmo.